Há 5 anos eu cheguei aqui para trabalhar, na época eu era repórter, e eu me deparei com uma redação muito agitada, né? Uma correria, produtores daqui do norte de Minas trabalhando juntos em cima de uma das maiores tragédias que nós já mostramos aqui. Foi o massacre de Janaúba. Lembra disso? Tem as imagens da época, olha aí, o momento do resgate. Esse homem aí da tela de 50 anos, o Damião, ele tinha entrado numa creche e ateado fogo nas crianças e funcionários que ali estavam. Em seguida, ele também colocou fogo no corpo dele. E o resultado foi que 10 crianças, 3 funcionários da creche e o próprio autor morreram. E várias outras crianças e várias outras pessoas ficaram feridas. Tudo isso aconteceu no dia 5 de outubro de 2017, há exatamente 5 anos. E de lá para cá eu tenho certeza que você tem o interesse de saber como estão as famílias, como está a creche. Algo foi feito em prol dos familiares dessas vítimas? O Carlos Alberto Júnior vai contar nessa reportagem especial sobre os 5 anos do massacre de Janaúba. Põe no Cidade. A fachada em azul em nada se parece com o antigo prédio da creche Gente Inocente. Apesar das mudanças, 5 anos após um dos episódios mais tristes do país, é impossível esquecer o que aconteceu neste local. Valdirene é uma das mães que sofrem a perda do filho, o pequeno Matheus, de 5 anos. Dia 5 de outubro, como esquecer, né? Não tem como esquecer essa data. Mas dia 5 de outubro foi um dia assim de muita provação. Foi um dia que a gente foi provado por Deus, pela nossa capacidade, força. E hoje, após 5 anos, estou assim lutando para que essa minha força persista. Manhã de quinta-feira, 5 de outubro de 2017. O vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, entra na creche, joga álcool em crianças e no próprio corpo e em seguida coloca fogo. Era o início de uma tragédia. Na época, a Polícia Civil apurou que Damião era funcionário efetivo desde 2008. Após retornar das férias, ele alegou problema de saúde e foi afastado. Naquele dia, ele foi inclusive levar o atestado médico, mas cometeu o crime. No momento do ataque, 75 crianças e 17 funcionários estavam no local. Minutos após o ataque, polícia, bombeiros, socorristas e populares iniciaram uma corrida incansável para salvar vidas. A ajuda veio de diversas cidades. Hospitais da região e da capital mineira se prepararam para receber as vítimas, sem entender direito o que tinha acontecido. 4 crianças morreram na hora, outras 6 morreram após serem socorridas. Além delas, 3 professoras e o autor do ataque não resistiram. Em meio a um ataque cruel e sem fundamento, eis que surgiu a figura de uma heroína, a professora Ellen de Abreu, de 43 anos. De acordo com a Polícia Civil, no momento do ataque, a mulher enfrentou o vigia. O sacrifício lhe custou a própria vida. A professora morreu 11 horas após o ataque, com 90% do corpo queimado. Ela era casada e deixou 3 filhos, que na época tinham 1, 11 e 13 anos de idade. Com o passar dos anos, a creche foi renovada e levou o nome da professora que deu a vida pelos pequenos que ela tanto amava. Em meio ao recomeço, as famílias contaram com o apoio vindo de todo o país. O poder público também fez o seu papel. A Defensoria Pública de Minas Gerais atuou desde o primeiro instante no incêndio criminoso na creche Gente Inocente, que ocorreu na parte da manhã, e a partir do início da tarde já estávamos reunidos buscando estratégias de atuação. Ao longo desse período, manejamos algumas ações individuais e uma ação coletiva buscando a reparação de danos, a indenização em prol dessas vítimas. De acordo com o defensor público, atualmente 57 famílias aderiram a um acordo extrajudicial. Foi realizado um termo de ajustamento de conduta
fazendo-se uma antecipação parcial de tais valores. Nesse último ano, a Defensoria, bem como o Ministério Público, estiveram engajados na formulação de um acordo com a Prefeitura, que foi definitivamente acertado há pouco mais de um mês atrás. Foram ofertadas 57 propostas de acordo e 100% das vítimas aceitaram essa proposta, e nesse aspecto de indenização conseguimos encerrar de forma satisfatória esse capítulo da tragédia. Hoje, uma celebração religiosa na cidade relembrou os 5 anos da tragédia. Enquanto isso, as famílias seguem tentando reconstruir a vida, sem esquecer os entes queridos que se foram. E hoje o que me restou foi saudades, muitas saudades. Prefiro levar hoje simplesmente a saudade, não a tristeza, até mesmo porque Deus é maior, Deus está conosco, Deus está comigo, e vou levando a minha vida com um simples projeto de me restabelecer a minha família, para que assim a gente lembre do meu pequeno Mateus com muita felicidade, como ele foi. Realmente é isso que restou para essas famílias, né? Porque maior do que qualquer indenização que elas possam receber de prefeitura, do governo, maior que isso é a dor, é a saudade e em muitas vezes a tristeza, né? A mãe do pequeno Mateus, que foi uma das vítimas na creche, ela diz que ela leva a saudade, né? Ela não deixa isso se transformar em tristeza. Mas a gente sabe que quem perde um filho dessa maneira, quem perde um parente de uma forma tão cruel assim, volta e meia se depara com a tristeza, volta e meia se depara com as lembranças, volta e meia se questiona por que isso teve que acontecer, né? E quem poderia responder por isso foi embora junto. Foi tão covarde que não quis ficar para assumir o que havia feito. Uma pessoa que talvez estava passando por problemas psicológicos, mas que procurasse ajuda por conta própria e não fosse lá tirar a vida de tanta gente inocente que estava ali. Realmente foi um caso muito triste que a gente só tem a lamentar. 5 anos depois, nós desejamos aos familiares, mais uma vez, os nossos sentimentos.